Olá, investidor. Hoje, dia 4 de julho de 2018, 17 horas e 9 minutos. Inicio agora o programa Radar, nosso bate-papo aí de final de dia, onde eu trago minha visão, estratégia, sempre com conteúdo educacional de valor, ajudando a formar os nossos investidores de renda variável. Convido a todos para se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo e atuarem na área de comentários pedindo estudos, colocando assuntos pertinentes ali para que todos nós possamos crescer e evoluir juntos. Eu convido também para que assinem o cenário, é o informe que eu distribuo de manhã. Ele chega para aproximadamente 90 mil pessoas e traz sempre um estudo de Bovespa, aí não cria esse delay entre o programa de final de dia e a outra tarde ou noite, seja lá, quando o aluno assista. Então, todos os dias ele vai em um formato de texto, né, com imagem do Ibovespa, e é muito legal, traz metais, petróleo, fala um pouco de política. Eu procuro ser bem sucinto numa linguagem que o investidor, pessoa física, possa assimilar e ter como balizamento, compartilhando minha opinião. E também convido a todos para participarem do Seja Bem-vindo à Bolsa, um treinamento gratuito. Eu acho que é o primeiro passo para o pessoal que está iniciando, ou então uma boa porta de entrada para a Bolsa de Valores, ou para aqueles investidores de nível intermediário que queiram reciclar ou simplesmente agregar conhecimento. Eles trazem todos esses assuntos aí, fala de imposto de renda, aluguel de ações, mercado a termo, com qualidade digital de som e imagem. Gratuito, não tem nenhuma cobrança depois, não tem que dar número de cartão de crédito, é só se inscrever e assistir, ok? Então tá aí uma iniciativa educacional da Top Traders. Começamos, como de costume, pelas criptomoedas. Aqui a gente vê uma alta bastante leve, né, para os padrões das criptos, então vamos aos gráficos para ver o que eles nos sinalizam, sendo eles os gráficos, né? Maravilha. Toda vez que eu entro no TradingView aqui, eu vejo 2, 3 ex-alunos meus, principalmente da época que eu dava cursos presenciais, lá na época do circuito Expo Money. Muito legal. E eu lembro o nome de quase todos os alunos, por incrível que possa aparecer. Às vezes o aluno me escreve: ah, professor, eu fiz seu curso em 2008 no hotel, sei quem é o aluno. Aí eu falo: putz, você não sabe. Eu comento alguma coisa das conversas que a gente tinha por e-mail, pessoal, almoço, coffee break, e os alunos se sentem valorizados. Isso é muito bom. Pessoal, o Bitcoin está numa situação que, para mim, ela indica compra. Não é uma compra com lote completo, mas uma compra parcial de 20%, 25% do lote. 30% do lote. O Bitcoin está querendo formar um ombro, cabeça a ombro. Tem um fundo duplo meio maroto aqui, como diz um desenho que a minha filha assiste. E tem um ponto alto aqui para ser rompido, né? Que é a região de 6848. Acho que aqui esse ponto pode libertar o Bitcoin. Ele tem uma situação gráfica diferente do que vinha desenhando, porque ele rompeu a média de 21, tentaram bater, segurou e hoje está subindo de novo. Então nós temos algo novo, é uma situação que favorece a compra. Aí temos aí o Bitcoin Cash, sempre os estudos em dólares americanos. O Bitcoin Cash, diferente do Bitcoin, ele não consegue romper a máxima, não consegue romper a média de 21. Por outro lado, está um pouco esse fundo aqui, seria importante ele romper também, esse fundo seria $800, $801. Por outro lado, ele faz também um possível ombro, cabeça, ombro invertido, mas, por exemplo, o Bitcoin eu compraria, o Bitcoin Cash ainda não, porque não tem sinal. Teria que romper os $800 realmente, consolidar para que tivesse um sinal mais técnico, né? Aí nós temos o Ethereum, também em American Dollar. A mesma coisa, né? Tem um provável ombro, cabeça, ombro invertido. No caso do Ethereum, assim como o Bitcoin, eu acho que valeria a pena comprar 20, 25% do lote, porque ele está acima dos $450, que é o fundo anterior, e está testando aqui a média de 21 e uma LTB também. Então, uma situação importante aí nas criptomoedas, ou moedas digitais, como alguns preferem. Aí falando um pouco do Ripple,
Um desenho bem parecido, as criptomoedas, o Bitcoin está um pouco à frente, mas o desenho é parecido também, um ombro, cabeça, ombro invertido, respeitou o fundo anterior. Teria que trabalhar aqui acima de 50 centavos de dólar para justificar uma compra e aqui está, testando esse ponto. Ontem deixou uma longa sombra superior, não conseguiu romper a média de 21, mas aparentemente vai romper e todas as criptos aparentemente acionarão compra ainda essa semana, mas sempre com cautela, passo a passo por causa da volatilidade, que tem inclusive reduzido bem aí nas últimas semanas. Falar um pouco das bolsas americanas, né? Nós temos aqui o mercado americano fechado, né? E nós temos o EWZ fechado também, feriado de independência, então nós não abordaremos, né, Dow Jones, Nasdaq e S&P, e também o EWZ, que é negociado lá em Nova York, né? Ok, pessoal? Então, só para deixar bem claro, então eu vou fazer os estudos da Bolsa de Xangai, DAX, e aí eu faço do petróleo. Tem um grande amigo que ele fala, professor, toda vez que a Bolsa Americana tem feriado, volta subindo. Não estudei a estatística, não sei se é fato, mas ele sempre fala isso. Então, eu estou vendo umas informações aqui. Então é isso. Nós temos aqui na Bolsa de Xangai um martelo, né? Esse martelo não foi acionado, houve queda na Bolsa de Xangai de 1%, né? E nada que anule o martelo. Então o martelo está distante da média, teve a mínima preservada, vamos ver. Né? Até acho que o receio por causa do feriado, essa guerra comercial, mas o sinal está ali, não foi acionado nem anulado. O índice DAX, ele é uma situação parecida com a Vale. Eu acho que o mercado está em dúvida, assim como nós, é uma situação nova, por quê? Teoricamente, nós teríamos um topo duplo com objetivo aqui, né, na região de 11.800 e tal. Só que teve um gap, então talvez a gente possa interpretar o início da figura após o gap, né? E foi um gap de fuga que gerou um movimento fortíssimo na ponta compradora. Então, hoje a gente pode observar aqui, teve uma leve queda, 0,26, a liquidez no mundo inteiro foi reduzida, pessoal, por causa do feriado americano, e o mercado está tentando se manter acima deste fundo, na região de 12.310 aqui, a briga está por aqui, mas o ponto alto seria trabalhar acima da média de 12.550, anulando esse topo duplo que aqui está, ok? Voltando para o gráfico aqui para a gente observar o crude oil, o petróleo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, crude oil, só ver o mercado de petróleo aqui. Hoje dia... o petróleo negociando no mercado futuro aqui, normal. Então dá para avaliar. Então o petróleo negociando um candle de indefinição, né, menor que o de ontem, muito parecido, uma espécie de spinning top, 0,18% de alta. Longe da média, é difícil o petróleo continuar disparando, né, pessoal? Então é mais provável uma correção no tempo aqui, a média subindo, né? Então, quando os preços se aproximarem da média tal, pode ter uma outra pernada, mas o normal seria alguma correção, nem que ela seja no tempo. Ok? Então, vamos aos estudos do mercado doméstico. Hoje um pregão altista, né? Para nós, sem novidades, né? Então vamos aqui o Ibovespa, ele fechou há pouco, agora são 17h19, fechou há alguns minutinhos. Nós temos um pivô acionado a 72.620, né?
O mercado acima da média de 5, havia muito tempo que ele não ficava. Ele tentou trabalhar esse dia aqui, dia 4/6, em seguida veio uma enxurrada aqui de vendas. Ele está firme acima da média de 5 e já é o segundo pregão que ele trabalha acima da média de 21. O próximo desafio é romper os 75 mil pontos, que é justamente a máxima aqui rompida da congestão, né, que levou um movimento fortemente, francamente comprador. E o ponto seria 75,075 e tem um outro ponto logo acima, que seria 75,340, 75,360. Essa região aqui seria um ponto de dupla resistência, digamos assim, né? Então, mesmo que a gente tenha correção, eu entendo como oportunidade, né? Ontem o mercado recuou, deixou sombra superior, mas aí veja que o mercado sustentou. E essa história de baixo volume, pessoal, que alta é alta. Saiu de 69 mil pontos, está praticamente 75. Subiu 6 mil pontos sem volume. Isso não importa, você consegue ganhar e quem está vendido perde, quem está comprado ganha. Então não tem essa história, né? No caso do BOVA11, a gente vê esse gap aqui em amarelo atraindo os preços, né? Um movimento muito parecido com dezembro, como eu venho comentando. O gap, ele fecha aqui pela sombra 72,83, né? Pelo corpo 73,47. Eu acho que ele vai atrair os preços, então mesmo que nós tenhamos correção, tem espaço ainda para subir, ok? Falando aqui do mercado de dólar, o dólar arrastado ele vai subindo, 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 né? Ele continua aí subindo. E é isso, não tem nenhum sinal de queda. Eu não compraria nesse patamar, mas também vender dólar eu não acho que seja uma boa ideia. Então eu estou neutro, concentrado na minha carteira de ações e nos mini contratos de índice e procurando oportunidades em criptomoedas e fundos imobiliários, né? Falando do índice futuro aqui, essa história que não tem liquidez, vão derrubar o mercado, é conversa para boi dormir. O mercado subindo e subindo forte, deixando toda essa região de fundo aqui para trás, ó. Então, o teste do mercado seria a região de 75,515, né? Cujo rompimento projetaria dentro de uns 6 pregões aí, o teste do ponto que a gente espera em 79,685 aqui, ok? Deixa eu ver se tem gap aqui, esse ponto 79,484, 79,423, então tem gap aqui. Na verdade, tem que ficar aqui. Na verdade não, porque fechou nesse candle, então não tem gap não. Mas seria um alvo aqui natural. Então pregão francamente comprador, mais uma semana os compradores no comando. E observando o intraday aqui, esse ponto 74,810 eu acreditava piamente que ele ia buscar ainda essa semana, né? Lembrando que segunda-feira é feriado, não tem pregão, é 9 de julho, é feriado aqui em São Paulo, então a bolsa não abre. E acima dessa região 78,810, pessoal, o mercado tem poucas resistências pelo caminho, então a gente pode aí ter a continuidade da alta. Ok? Talvez isso daqui seja até uma espécie de mastro-bandeira, enfim. Ok? Como os destaques do pregão de hoje. Um dos destaques aqui, sem dúvida nenhuma, será a ELET6. Né? Essa história está aparecendo nas teles antigamente, né? Subindo 16,61. Vai ser um dos destaques. E o outro destaque eu vou colocar a JHSF, que eu sei que tem muita gente acompanhando aí comigo. Então vamos colocar lá a ELET6 aqui na tela. ELET6 eu até comentei que eu entendi essa movimentação aqui embaixo como um movimento favorável à compra, né? E ela tem o algo novo, né? Que é justamente o rompimento dessa linha azul aqui, que derrubou os preços várias vezes. Dá até para dar uma ajeitadinha nela aqui. Deixa eu traçar de novo ela aqui. Ela derrubou os preços praticamente desde o início da queda, né? Será que dá pra gente traçar alguma coisa assim ou faria mais sentido manter assim, né? Talvez faria mais sentido manter assim mesmo, né? Pegando os 3 primeiros pontos ali
desde o início, né? Então tá rompendo essa linha, mas acima de tudo, pessoal, deixando o 18,41, que é esse fundo de junho do ano passado, para trás, deixando este ponto aqui para trás, ó, que é o 17,20, que inclusive é suporte se houver correção. Então uma situação que, na minha visão, era francamente compradora. Eu vejo o mercado como um todo favorável à compra, né? Aí tem JHSF3, que hoje teve rumores aí de fusões no setor de shopping e tal. Isso favorece o setor como um todo, né? Sem dúvida nenhuma, né? Então, ela tem aqui tem um ombro, cabeça a ombro, tem, mas eu diria que ela tem também alguma coisa parecida com um triângulo aqui, a gente pode dizer, né? Ambas favoreceriam a compra, tá fechando acima da média, fechou, né? Acima da média de 21, então acho que a gente vai ter alta na JHSF aí, ok? Favorece a ponta compradora essa configuração, volume baixo por causa da época, tudo, mas eu acho que favorece a compra sim. Aí falaremos a seguir da Guar 4. Que é a Guararapes, né? Eu até comentava esses dias da ação que ela está numa região de fundo. Na verdade, eu viajei aqui, eu não apaguei as ações de ontem, mas aqui vai como um ativo extra aqui. Ficou aqui, eu não apaguei. Não foi minha equipe, não. Fui eu mesmo que não apaguei. Então, ontem ela veio num fundo, eu até comentei que era uma situação que entre a compra e a venda eu compraria, e tá aqui ela subindo, né? Tá acionando o martelo que a gente viu ontem e tal, com volume bom. Então, aparentemente, é uma situação francamente favorável à compra. Ficaremos com 6 destaques hoje. A outra ação que nós temos é Croton. Ela rompeu ontem uma cunha, né? Já tinha rompido, na verdade, no dia 2, né? Deu continuidade, volume de ontem muito bom. E tá com as médias aqui para se cruzar. Essa baixa de hoje é realização, né? Depois de uma alta forte, alguns vendem, os traders aqui de curto prazo, mas aparentemente temos aí uma inflexão. Aí a outra ação, a Atom 3, que o pessoal pediu. Vamos ver o volume desse ativo, né? Bem volátil, né? Na verdade já tinha aqui o volume R$40 mil. É difícil, né, pessoal, de avaliar gráfico, né, com ação que movimenta tão pouco. Eu vejo aqui uma tendência de baixíssima liquidez, então é difícil aplicar qualquer estudo gráfico a um ativo com liquidez dessa natureza, esse tipo de movimentação. Aí temos aqui Itaúsa e Cyrela a seguir. E Eng 11. Amanhã a gente vai fazer Via Varejo, Pomo, Grendene, FNC e Hfisa, tá bom? Então Itaúsa, Cyrela e Eng 3 aqui, antes dos ativos fixos. Então tá aqui Itaúsa, né? Veio aqui na banda de Bollinger inferior, rompimento falso do fundo 869, uma compra fantástica aqui, perto de 8,60, 8,70. A ação fez um mastro bandeira, a gente pode considerar um pivô também. E está subindo, né? Hoje uma leve alta, mas as médias para se cruzar, está acima da média de 21. Nós temos uma reversão técnica aqui, né? Apesar do baixo volume, é uma virada aí na Itaúsa. Então tende a continuar subindo, pelo menos até os 10,20, 10,30 aqui na minha visão. Aí Cire 3. Nós temos um ombro, cabeça a ombro invertido em desenvolvimento, né? E aqui, deixa eu apagar essa linha de tendência aqui, não tem sentido manter. Veja que interessante, ó, aqui entre os meses de junho e julho, ela fez também um ombro, cabeça a ombro invertido bem parecido, ó.
Esse tipo de semelhança, pessoal, que é interessante que o trader ele tem a capacidade de enxergar. É isso que eu ensino muito nos meus cursos, é isso que eu ensino muito para o meu grupo. Né? Aqueles que leem, né, os informes que eu passo, os ensinamentos que eu passo, que alguns só querem operação, mas aí tem vida curta. Porque o mercado não é assim, né? Tem dia que você não está 100%, o aluno às vezes vê coisa que o professor não vê. Então, veja que como é semelhante o movimento aqui entre maio, junho e julho, e o movimento agora entre junho e julho aqui. Não é parecida a figura? Então, né, desde aqui de baixo eu comentei que era uma compra importante aqui em Cirela. E a ação já saiu de 9 com alguma coisa, tá 11,50. Então, às vezes, isso daqui é a rentabilidade de renda fixa de 2 anos. 2 anos e meio, né? Isso daqui em questão de menos de um mês, né, de 20 dias. Então, tem que ficar atento, sempre tem oportunidade. Principalmente quando o sangue escorre pelas ruas e está todo mundo falando para você vender. Pessoal investidor, o pessoal dos grupos de WhatsApp, analista, a grande maioria é igual biruta de aeroporto, aponta para o lado que está o mercado. Logo, logo, quando o mercado estiver lá pelos 78 mil pontos, eles começam a falar em compra. A gente está falando desde 69, então... Né? Sem falsa modéstia, mas assim, as pessoas falam que vai a 60 mil, 57 sem critério nenhum, né? Isso leva muitas pessoas a perderem dinheiro, trabalharem alavancados na venda. Isso é muito complicado, né? A gente pode errar ou acertar, mas você tem que ter uma base. Dizer, olha, eu vejo por esse motivo, esse é o argumento, essa é a semelhança. Não simplesmente dar um chute e depois querer sair como herói. A Energisa, pessoal, corrigiu bem, né? É uma correção realmente importante. Se a gente colocar FIBO aqui, por exemplo, pelo semanal, né, provavelmente vai estar num ponto em alguma das retrações de Fibonacci. Eu vou pegar só esse último fundo, tá? Ó, eu nem vou traçar de forma milimétrica aqui, eu vou traçar aproximada. Você vê que está na retração de 50%, é uma situação convidativa para compra com stop curto, né? Porque se não der certo, você estopa aqui abaixo dos 29 e se der certo, vai dar muito certo. Então, uma operação que na minha leitura, dentro das minhas estratégias, ela faz sentido. Comprar ação em tendência de alta quando essa ação faz um movimento corretivo. Ok? Então vou falar de Petro Vale Bancos. Vamos ver como é que está o índice aqui no fechamento. Tá firme, né? Deve fechar ali pelos 75,350 por aí hoje, 75,400, 75,300 por aí, para não ficar em cima do muro. Eu chuto aí 75,360 o fechamento hoje. E aí falar de Petro Vale Bancos aqui. Um aluno meu, um grande amigo que é o Célio, lá de São José de Rio Preto, estudou comigo, é do meu grupo. Ele estava falando que hoje tinha banco grande estopando Petrobras aí, é isso mesmo. Um abraço para o Célio, realmente estopou uma alta forte, né? E com baixo volume. Baixo volume não impede o mercado de subir, né? Um candle que envolve o candle que nós tivemos ontem. E esse tipo de candle geralmente é ignição, né, pessoal? Então rumo a 21 na Petro, que a gente já tem cantado aqui desde os 14, se for a 21, 50% de valorização. O caso da Vale é um caso à parte, né? Os metais estão fracos lá fora, a gente sabe, essa guerra comercial, o volume pífio hoje na Vale, um dos menores volumes que eu vi na Vale já, que eu tenho visto há muito tempo. O mercado está em dúvida, parecido com o índice DAX, se a figura começou aqui, se vem fechar o gap, e está fraca por enquanto. Isso pode ser um ombro, cabeça, ombro invertido? Até pode, mas não é, por exemplo, uma ação que eu compraria nesse momento. Não está nas minhas prediletas, assim, a Vale. Diferente de bancos, né, que a gente tem falado desde esse dia, que foi o dia do engolfo. Quando eu falo, por exemplo, que os bancos estão gritando compra, entenda isso aqui, pessoal. Esse dia aqui, quando veio nos 24, gritou compra. Se eu pegar a mínima do movimento 24,14 e pegar o fechamento de hoje, a gente está falando em valorização de 26%. 26%, quanto tempo demora para a renda fixa te pagar isso? De forma acumulada, 4 anos, né? Quase isso. Então, gritava a compra. Quem ainda tem espaço para subir, tem. Só que assim, quem entra agora, você pode pegar alguma correção, mas aí, depende, sei lá, compra metade, completa o lote, ou compra metade, rompeu resistência importante aqui, 31 e 32, ó, compra outra metade, né? Quando ela chegar lá pelos 33, aí os entendidos começam a falar em compra.
Até pode valer compra nos 33, mas aquela minha velha teoria. Uma coisa é comprar, sei lá, 33, uma coisa é comprar 24. Né? É bem diferente. Né? É aquela velha história. A hora de comprar é quando o pessoal quer vender. Né? Quando existe o consenso, a informação já é pública. Né? Bradesco está tirando o atraso aí, né? Ontem subiu bem. Nós temos um pivô de alta ao romper aqui 27,01. Rompeu médias cruzadas para cima há muito tempo que elas não se cruzavam para cima. Mesmo que exista correções, não duvido que elas venham ao longo desse movimento de alta, mas é uma situação que favorece a ponta compradora, né? Então, favorece a ponta compradora. Vou atualizar isso aqui, ó. O ponto mínimo aqui desse fundo do final do ano foi 28,22 mesmo. Foi 28,22. Acho interessante marcar. Deve estar na memória do mercado. Essa região como um todo, se ela for rompida, pode levar o mercado a uma ostentação de alta. E por fim, hoje um programa mais curto, né, sem as bolsas americanas. Por fim, nós temos YouTube, né, pivô de alta ao romper 40,57. Desde esse dia aqui já podia se falar em compra do dia 19, o engolfo. Rompimento falso desse fundo, ela recuou para buscar apoio aqui, piso no 38,91, rompeu 40,57, está indo embora aqui, se deixar 42,45 para trás, teria mais espaço. Ok, pessoal? Então, é isso, seja bem-vindo à Bolsa, convido-os a assistir. Vou deixar o link para que vocês assinem o Informe Cenário e também não se esqueçam do like, compartilharem o vídeo e participarem da área de comentários. Serão todos muito bem-vindos, respondo ali, interajam com muito prazer e respeito aqueles que apreciam e torcem pelo bem do nosso trabalho e pelo bem da renda variável no Brasil. Essa é a nossa missão, desenvolvimento sustentável da renda variável como opção de investimento. Um forte abraço a todos, saúde e paz e até amanhã no Radar, se Deus quiser. Valeu!